Se você quer investir no mercado cervejeiro ou já investe, já trabalha com cerveja no mercado brasileiro, esse vídeo é de extrema importância para o futuro do seu negócio e para as suas próximas decisões. Sejam bem-vindos ao canal da Start Brew e nesse vídeo a gente vai falar sobre o anuário do mapa para as projeções do ano de 2024 e para os próximos anos dentro do mercado cervejeiro brasileiro. O que aconteceu no nosso mercado, né? Tivemos mais cervejarias, independente das discussões sobre as crises, mudanças políticas e diversas alterações no nosso cenário de consumo, a gente ainda teve em 2023, de 2023 para 2024, um aumento super interessante de cervejarias. Nós tivemos um crescimento de quase 7% no número de fábricas. Isso é um ótimo crescimento, isso ainda é considerado um bom crescimento nesse volume de novas empresas. Então, hoje a gente já conta com 1.847 cervejarias, né, unidades de produção. Aqui nesse número a gente não considera as cervejarias terceirizadas, as famosas cervejas ciganas. Então, imaginem, temos muito mais marcas além do mercado do que essas 1.847 fábricas. Então, são somente as unidades que produzem, que têm o seu registro no mapa, que não é o caso das cervejarias terceirizadas. E aí, o que a gente consegue entender? Regionalizando esse tipo de esse número, né? A maior parte está no Sudeste, Sul e Sudeste são aí as duas regiões com o maior número de cervejarias, eles têm um grande domínio sobre essas 1.847. Existe um grande, a maior quantidade de cervejarias está presente realmente nessas duas regiões, mas um destaque interessante, o que a gente começa a enxergar como positivo também dentro desse mercado, dentro desses números de mercado. O Sul e Sudeste tem muitas cervejarias? É verdade, tem mais concorrência, você tem mais presença de outras marcas, se você quer investir, ou se você já está nesse mercado. Mas, em contrapartida, o consumo, né, a porcentagem de consumo de cervejas especiais frente ao consumo total nessas duas regiões é maior também. Então, tem mais concorrência, mas tem mais consumo. O público já está um pouco mais maduro também nessa questão da escolha das cervejas especiais. Então, você tem mais demanda também, apesar da maior concorrência. Já nas regiões norte, no caso que foi a região que mais cresceu aí no ano passado, do ano passado para cá, né, com quase 17% de crescimento no número de fábricas, a gente consegue perceber uma grande evolução dessas regiões. Então existe uma expansão do mercado, não, as cervejarias não estão abrindo somente nas maiores regiões. A grande vantagem dessas regiões que ainda possuem poucas cervejarias é a baixa concorrência, porque o consumo per capita, o consumo anual das pessoas de cerveja especial, ele basicamente segue a mesma linha, o mesmo padrão no país inteiro. Então, se você tem no norte e no nordeste também, né, a região nordeste também teve um crescimento muito interessante, norte e nordeste possuem um bom volume de consumo de cerveja per capita e poucas cervejarias. O que isso significa? Você tem muito mais volume potencial por fábrica do que região sul e sudeste. Né? Qual que é a grande vantagem da região sul e sudeste? Já existe um maior consumo direcionado para cerveja especial, o público já está um pouco mais maduro, já exige menos explicação, vamos dizer assim, de um modo geral, principalmente nos grandes centros, mas norte e nordeste ainda estão muito carentes, existe uma demanda muito alta ainda de cervejas diferentes, de produtos diferenciados, que ainda não foi atendida. Então, se você tem você tem interesse em investir, região e norte e nordeste possuem um grande potencial de crescimento. Não, eu quero investir em regiões já maduras, vou investir mais, vou investir com mais conceito de marca, vou aparecer mesmo sabendo que eu tenho mais concorrência, mas eu ainda quero apostar nos mercados já mais maduros. Não quero investir tanto em amadurecimento de mercado. Beleza, região sul, sudeste já possuem essas características já bem desenvolvidas. A região centro-oeste também se encaixa aí muito bem nessa questão de potencial de público, porque também possuem poucas cervejarias e existe aí nos grandes centros principalmente, um bom potencial de consumo, uma grande demanda, um poder aquisitivo interessante na região centro-oeste. E aí também um ponto super interessante falando da região centro-oeste, região norte e nordeste, é o clima. O clima é sempre favorável, dificilmente você vai encontrar clima não favorável ao consumo de cerveja nessas regiões. Então existe ainda essa grande facilidade de inserção, né? A cerveja já é um produto
de consumo habitual. Então, a grande diferença está em explicar a qualidade, explicar a diferenciação da cerveja especial nessas regiões. Então, você vai investir num novo negócio que tem pouca concorrência, mas tem que ter em mente que o investimento em conhecimento e, né, nesse ensino ao público deve ser considerado no seu plano de negócio. Você tem que saber, entender que você vai ter que investir bem mais pesado do que em outras regiões na explicação do que é a sua cerveja, do que é o seu conceito. Então, entender esses balanços não é que você vai ter que investir menos abrindo uma cervejaria em outras regiões, regiões que têm menos fábricas, menos concorrência. Você basicamente tem que investir a mesma coisa do que investir no sul e no sudeste, só que o direcionamento desse investimento é que vai mudar um pouco para cada plano. Por isso que é super importante você estudar bem a sua região, as cidades, aonde você vai abrir, qual é o potencial de consumo naquela região, qual é o potencial de público que você pode atingir, a concorrência, o posicionamento, o que aquela região pensa sobre cerveja especial também. Tudo isso é de extrema importância para você montar o seu novo negócio e aí ter sucesso nessas primeiras caminhadas, ou se você já tem um negócio nessas regiões, entender como você pode expandir de uma forma mais eficiente. E a gente fala de uma forma eficiente pensando em quanto menos eu gastar com mais resultados, mais eficiência eu tenho nos meus negócios. Outro dado super importante que a gente tem que relevar: 771 municípios agora possuem pelo menos uma cervejaria. O que isso significa? Significa que a gente teve um movimento de regionalização super interessante. Mais cidades possuem agora cervejarias, então as cervejarias não estão sendo abertas todas nos mesmos grandes centros. Você tem uma expansão, você abre, expande esse mapa de municípios que agora possuem a própria cervejaria, que tem pelo menos uma fábrica dentro das suas delimitações, e isso é interessante, isso traz muito, levanta muito aquela bandeira do consumo local. E o consumo local, consumir localmente, tem muito menos custos. Não quer dizer que a cerveja ela custa menos para ser feita em cidades pequenas. A grande vantagem de você ter mais cervejarias espalhadas em mais cidades, é que você gasta menos com o transporte dessa cerveja. Então, microfábricas, brewpubs ou fábricas em pequenas cidades não precisam transportar a sua cerveja para grandes distâncias, ou essas cidades que não tinham cervejaria não precisam mais trazer cervejas especiais ou não de outros centros de outras cidades. Então, você tem um menor custo com logística, com transporte, porque agora a cidade tem uma opção de cerveja, a cidade tem a sua própria cervejaria e isso traz essa redução de custos de movimentação. Claro que dependendo de onde você abre essa cerveja, de onde está esse município, existem maiores custos com a matéria-prima. A matéria-prima não vem de todo lugar. O Brasil é um país grande, então isso tudo tem que também estar numa balança. Às vezes, olha, gasta menos com logística, por que a cerveja não está muito mais barata? Porque a logística da cerveja é menor, mas a logística dos insumos que fazem essa cerveja às vezes pode ser maior também. Mas entender que esse movimento de regionalização é importante porque se eu tenho mais fábricas em mais municípios, se eu estou espalhando a cerveja especial para mais cidades, um maior público está sendo atingido. Ele não fica só sabendo da cerveja pela internet, ele sabe que na cidade dele agora tem uma cervejaria com cervejas especiais, que de repente vai trabalhar com a regionalização, com cervejas locais, com ingredientes locais ou conectado à cultura local. E quando eu tenho esse tipo de movimentação, nessa regionalização maior das cervejarias, eu tenho uma expansão do público. Se a gente comparar com mercados muito mais maduros que o mercado brasileiro, como o mercado americano, a gente repara que existem muitas cervejarias, né? O mercado americano tem quase 3 vezes mais cervejarias que o Brasil, fábricas mesmo, e a gente percebe que cidades muito pequenininhas possuem fábricas também. Esse movimento de regionalização ajudou muito a eles saírem por exemplo, hoje nós temos aí 4, 5% do consumo total de cerveja é de cervejas especiais. Dependendo da região, a gente chega até 6, 7, dependendo da maturidade daquele público. Nos Estados Unidos, a gente passa dos 14%, chega até, de repente, em algumas regiões, 16, 17% do que se consome de cerveja é de cerveja especial. E aí, como é que eles conseguiram alcançar esses números? Com essa regionalização. Mais cidades, as cidades tendo sua própria cervejaria, aquele público local que às vezes não ia para um grande centro para ter contato com essa cerveja, agora ele tem perto da casa dele, no bairro dele, e aí ele consegue consumir, entender o que é uma cerveja diferente, entender o que são novos estilos, e isso vai trazendo o público para o mercado de cervejas especiais. E o legal disso, poxa, mas eu tenho uma cervejaria já numa cidade grande, Vitor, então é ruim, é péssimo para mim
que as cervejarias abram cervejarias em cidades menores e essa regionalização é ruim para o meu negócio? Não. Lembre que quando a gente aumenta a porcentagem do consumo total de cerveja, você também ganha, porque esse público que está nessa cidade, ele viaja também. Ele sai dessa cidade. Dificilmente as pessoas ficam unicamente, exclusivamente só na sua cidade onde vivem. Existe aí uma interação. Esse público também é turístico, correto? E o Brasil é um país que tem muita transição de turismo, muita movimentação de público de um estado para o outro, de uma cidade para outra. Então, se esse público já conheceu na cidade dele a cerveja diferente, ele quando chega na sua cidade, onde você tem a sua cervejaria, ele vai buscar, ele vai pesquisar por cerveja especial, vai pesquisar por cervejas melhores, entender qual é o mercado local, e aí todo mundo tem a oportunidade de vender um pouco mais. E esse público consome na sua cervejaria, volta para a cidade dele e vai na cervejaria da cidade dele e ainda comenta com os proprietários, com os cervejeiros, olha, provei uma cerveja desse estilo lá naquela cidade, o que vocês acham de fazer isso? Achei muito legal, existe uma interação de informação. A gente está num momento, por mais que a gente pense que o mercado do Brasil de cervejas especiais já é super gigante, a gente ainda está num momento de troca de informação, de troca de experiências. Então, essa regionalização, quanto mais municípios a gente tiver com a sua primeira cervejaria, com pelo menos uma cervejaria, melhor para o mercado como um todo. O consumo aumenta, se essa porcentagem de consumo aumenta, a matéria-prima fica mais barata, mais investidores entram no mercado cervejeiro, mais oportunidades aparecem, mais informação chega para a gente e a gente começa a ter um bom direcionamento para alcançar mercados super maduros como o mercado americano, que é um mercado que a gente segue muito aí as tendências. Então, se eles têm essa porcentagem tão alta e essa regionalização de cervejarias, isso significa que a gente também pode repetir essas vantagens, esses acertos deles e, claro, com o nosso jeito, com as nossas características de mercado, evoluir ganhando aí uma característica exclusiva da escola brasileira de cerveja, do mercado brasileiro de cerveja. Então, enxerguem esse aumento de municípios aí com cervejaria, com a primeira cervejaria, como algo extremamente positivo. A cerveja está chegando para públicos que antes não alcançavam a cerveja de qualidade, a informação sobre cerveja. E isso é essencial para a evolução do nosso mercado. A gente precisa expandir o mercado e a expansão de mercado vem também através desse acesso mais facilitado da cerveja para o público. Falando da questão de densidade de consumo, correto? Então, a gente tem norte e nordeste com mais população por cervejaria, cabe muito do que eu falei aqui no início da apresentação. A gente tem muita população, a gente tem um bom consumo, né? E poucas cervejarias. O que acontece? Norte e nordeste trazem muita oportunidade de volume per capita. Então, por cervejaria, você tem mais volume. Se eu tenho mais população, poucas cervejarias e uma demanda, uma vontade de consumir mais cerveja nova, mais cerveja diferente, isso traz um potencial de volume per capita, ou por cervejaria, muito maior. Então, a cervejaria que abre no norte e no nordeste tem mais potencial de público para atrair para o seu negócio. Existe um potencial de evolução de volume de vendas muito maior do que sul e sudeste, por exemplo. E mais uma vez, sul e sudeste, então, não podem mais receber investimento, não vale mais a pena investir nesses estados, nessas regiões, sim, ainda vale, porque o consumo percentual de cerveja especial lá é maior. Então, esse volume vai se contrabalanceando e os modelos de negócios mudam. Por exemplo, no Norte e Nordeste, se tem mais volume de cerveja consumida por negócio, né, por cervejaria, você pode começar com cervejarias de maiores volumes, micro cervejarias que focam em volume, em entrega, em disque chopp. Agora, se eu estou numa região sul e sudeste, ou numa cidade, numa região, num grande polo, como São Paulo, ou grande polo como a região do Vale Catarinense, ou a região de Porto Alegre, a região de Curitiba, se eu estou nesses pontos que já tem muitas marcas e muitas cervejarias, às vezes o modelo de negócio pode ser uma cerveja terceirizada, né, uma cerveja cigana, ou um brew pub, ou um tap house, né, um local para servir cervejas com várias torneiras. Os modelos vão se alterando. Então, a gente vai entendendo que dentro do mercado cervejeiro, a gente não pode pensar que mercado cervejeiro é só cervejaria. Bar de cerveja, restaurante especializado com harmonização em cervejas, o brew pub, a nanofábrica, a fábrica terceirizada, a microfábrica, a mega fábrica, né, média fábrica, tudo isso, todos esses são modelos de negócio diferentes que exigem planejamentos diferentes, visões diferentes, conceitos, e todos esses negócios se encaixam de alguma forma em todas as regiões. O que acontece é que com a situação de mercado atual, população, consumo, porcentagem desse consumo,
dependendo da região, alguns negócios tendem a prosperar com mais facilidade ou tendem a ter planos financeiros um pouco mais interessantes de acordo com essa característica da região. Então, o interessante é sempre entender como funciona essa região e quais modelos de negócios cervejeiros eu posso criar nessa região e são interessantes dentro do meu orçamento e dentro do que eu quero também. Poxa, eu não quero ter uma média ou mega fábrica, eu quero ter um brewpub, quero criar receitas diferentes, quero ter algo muito exclusivo e trabalhar com o público da cidade, do bairro, muito regionalizado. Ok, você pode trabalhar e direcionar isso. Agora, dentro de onde você vai criar esse seu modelo de negócio, já tem modelos parecidos? Em que bairro, em que região, em que cidade você quer instalar esse negócio? Então, prestar bem atenção, né? Talvez o maior passo, né, o passo mais importante para abrir um negócio, para expandir o seu atual negócio cervejeiro, é entender, fazer esse planejamento financeiro, esse business plan, né, o plano de negócios, seja de expansão ou de criação de um novo negócio, muito conectado com as características locais. Não se baseiem no seu, não baseiem o seu sucesso, né, o sucesso do seu negócio no sucesso de negócios de regiões muito distantes, a não ser que aquela região tenha características muito próximas com a região que você quer abrir. Tome muito cuidado para não tentar fazer o Ctrl+C, Ctrl+V. Oh, esse negócio deu certo desse jeito, vou fazer um muito parecido e se mudou a região, pode mudar muito a característica de consumo e você pode ter aí surpresas desagradáveis. Então é muito mais fácil a gente estudar a qualidade do local, estudar as vantagens, né, e possíveis desafios daquela região para a gente poder ter um melhor sucesso. Ninguém quer montar um negócio para passar dificuldade ou para ter problemas, então quanto mais você estudar, quanto melhor você se organizar nesse estudo regional, melhor para o seu negócio, melhor para a sua situação financeira. Variedade, falando da variedade, pegando ainda nos números do mapa, as variedades de cerveja de estilos. Reparem bem que 99,5% é de lager, né? Então, entre ale e lager, nós temos aí basicamente um domínio absoluto das lagers. Tivemos um ótimo crescimento e um grande avanço das cervejas puro malte. Isso quer dizer que a gente avançou na qualidade, Vitor? Sim, avançamos no direcionamento de cervejas que não eram puro malte, mas que não levavam frutas. A gente tem que ter muito cuidado quando a gente discute a questão do puro malte. Por exemplo, uma Witbier, que é uma cerveja de trigo que leva casca de laranja e sementes de coentro, ela não é considerada, ela não pode ser considerada uma cerveja puro malte, porque ela leva né, a casca de laranja, a fruta e também as especiarias, a semente de coentro. Então ela não é puro malte. Só que esse grande avanço não veio dessas cervejas. As cervejarias não deixaram de produzir ou sours com frutas, ou cervejas com café, cerveja com chocolate, com temperos, com especiarias, né, com pimenta e tudo mais. As cervejarias não deixaram de produzir esses estilos. O que virou puro malte eram aquelas cervejas que levavam outros tipos de cereais, ou grises de milho, ou até arroz, né? Principalmente esse número teve um grande impulso das grandes fábricas, as macrofábricas, né? As que trabalham no mundo inteiro, que dominam aí o mercado mundial, elas precisaram mudar porque a demanda do público começou a questionar. Olha, por que essa cerveja recebe milho ou arroz e tudo mais? E não por falta de qualidade. O milho e o arroz não representa declínio da qualidade na cerveja. Agora, quando eles são utilizados simplesmente para redução de custo, existe aí um questionamento, pô, mas se só foi para reduzir custo e não foi adicionado para ter uma melhoria de qualidade, por que? Né, o público começou a questionar por que tem esse ingrediente, por que eu tenho conservantes, por que algumas cervejas recebem corantes? Se o malte traz a cor da cerveja, por que tem corante na cerveja? Então, o movimento de modificação do público, o público começou a entender mais, e essa regionalização que a gente falou ali dos municípios que começaram a ter a própria fábrica, isso ajudou muito a criar consciência de consumo no público, a questionar o que tem dentro do copo, a questionar a leitura do rótulo, entender por que tem esse tanto de ingredientes, cerveja é água, malte, lúpulo e fermento. E aí isso trouxe uma modificação. Então, se o grande mercado, as grandes marcas, começou a produzir mais cervejas com ingredientes um pouco mais puros ou mais dentro da receita base da cerveja, isso é um ótimo sinal de que o mercado está ganhando mais consciência e está prestando mais atenção nos produtos premium, nos produtos artesanais, nos produtos especiais. Então isso é ótimo para o mercado da cerveja especial, porque a gente teve um aumento dessa produção de cervejas puro malte, direcionada para o puro malte, e para o público que só conhece o que é puro malte, entender que existem cervejas com especiarias, com frutas que são estilos que
são estilos oficiais e que podem ser consumidos e que tem uma série de novas experiências sensoriais, é um degrauzinho só a mais. Então, entender que quando o público começa a aprender e se interessar mais, é um pulo muito mais simples para ele ir para cervejas de melhor valor agregado, com melhor explicação, com um conceito mais bem desenvolvido. Então, isso é ótimo para o nosso mercado. E ainda assim, claro, mais da metade, né, 51%, ainda é de lager leve e clara. A gente tem aqui um destaque de estilos, para a gente entender uma noção. Se eu tenho 50% ainda de lager leve e clara, 99,5% é de lager, a gente enxerga isso como algo ruim. Poxa, então o Brasil só consome isso. Sim, ainda existe um consumo muito grande dessa base de fermentação de cervejas leves e claras, mas enxerguem isso como uma grande oportunidade para novos estilos, para você apresentar no seu novo negócio ou expandir o seu atual negócio com novas cervejas. Olha o tanto, né, de espaço que tem para novas cervejas. Olha o tanto de espaço que tem para as ales crescerem. Né? Se 99,5% é de lager, olha o quanto tem de espaço para a gente apresentar o outro tipo de fermentação, que é a ale, e quanto, né, tem metade do mercado ainda de lager leve e clara. Olha quanto espaço tem para a gente trazer novas cores, novos sabores, novas sensações, novas experiências sensoriais para cervejas. Então, existe sim um grande mercado. E falando um pouco ainda dessa parte dos estilos, dos tipos de cervejas produzidos, a gente tem aí dentro desses destaques, fora as lagers leves e claras, nós temos destaque para as IPAs e para a cerveja de trigo, para Weiss, elas ganham destaque, mas, reparem bem, nem somando IPA e Weiss, a gente alcança o que a Mouse Beer é consumida ainda. Reparem que a Mouse Beer nem é um estilo tão divulgado, é um estilo antigo que tem, remonta aí um pouco da origem do mercado cervejeiro brasileiro, das grandes marcas atuais, quando elas ainda estavam no início, não existiam grandes conglomerados de cervejarias. A Mouse Beer, né, a cerveja escura, que recebe às vezes o corante caramelo, a cerveja mais caramelada, mais direcionada para o inverno ou com maltes escuros, ela ainda tem mais volume do que IPA e Weiss. Então reparem como a gente pode explorar novos nichos, novos estilos, trazer mais explicação. Quando a gente fala de cerveja especial, muita gente, né, novos entrantes, ou o próprio mercado destaca muito as IPAs, né, as IPAs, as cervejas com bastante lupuladas, mais amargas, especialmente no Brasil aí, com características mais cítricas no aroma e no sabor. Mas a gente pensa que já está super dominado por esse estilo, e não, a gente tem dentro do mercado brasileiro uma porcentagem muito pequena ainda desses novos estilos, o que mostra, o que, né, comprova a gigante oportunidade de novas receitas, novos estilos, mas que devem vir com a explicação, com o conceito. Não adianta só botar algo diferente no copo do consumidor e achar que ele vai descobrir um novo universo sem informação nenhuma. O grande calcanhar de Aquiles aí do mercado cervejeiro brasileiro é a explicação, é o investimento em conhecimento, é o investimento em técnica. A porcentagem de profissionais cervejeiros que investiram em cursos, investiram em graduações, em capacitação técnica, é muito baixa ainda pelo tamanho já do nosso mercado. Então, a gente precisa explicar melhor, treinar melhor a nossa equipe, treinar melhor a nossa consciência, o nosso conhecimento sobre cervejas e passar isso para o público. A gente criando esse caminho com solidez, com conhecimento técnico, com conhecimento de qualidade, a gente vai aumentar esse volume de estilos. E por que é interessante aumentar o volume de estilos como a IPA, por exemplo? Esses estilos de cerveja, eles têm maior valor agregado. O público que consome aceita pagar mais por cervejas desses estilos porque ele sabe que essa cerveja tem ingredientes diferenciados que custam mais caros, especiarias difíceis de encontrar, ou processos de envelhecimento que vão demorar mais para deixar a cerveja pronta, que vão precisar arredondar mais, que vão exigir mais técnica da cervejaria. Então, quando o público entende isso, ele aceita pagar mais, pagar um valor agregado maior na cerveja, e isso melhora o mercado, traz mais faturamento, traz mais possibilidade de lucratividade para a tua cervejaria. Então tomem cuidado quando a gente pensa, mas o lager leve, vou investir em lager leve porque é o que mais se consome. Ainda mais é o que mais se consome, mas se você tem uma cervejaria pequena e faz lager leve, você tem que entender que você está entrando no mercado das macro cervejarias, das cervejarias conglomerados que atendem o mercado mundial. E aí é difícil, quase impossível competir em preço, em marketing. Então é um mercado que tem mais consumo, mas tem uma competição extremamente dura
muito mais difícil do que o mercado dos estilos diferentes. Então entenda que explicar para o público te coloca num posicionamento no mercado que paga mais e tem menos concorrência, porque pouca gente está fazendo ainda, tem pouco volume sendo produzido. Outros nichos interessantes, cerveja sem álcool. A cerveja sem álcool ou com baixo teor de álcool e abaixo de 0,5%, ou até as consideradas sem álcool são até menos de 0,5%. E a de baixo teor de álcool e abaixo dos 2,5%. Esse tipo de cerveja está ganhando novos públicos, está crescendo, né? O mercado desse consumo tem crescido muito bem. A gente já tem hoje informações de criar cervejas de baixo teor de álcool, mesmo em pequenas escalas. Então, pensem no seu negócio. Você vai criar um negócio novo ou vai expandir ou pretende melhorar o seu atual, cogitem estudar mais cervejas sem álcool ou com baixo teor alcoólico. É uma tendência de consumo mundial reduzir um pouco o consumo de álcool de um modo geral, baixar as graduações. Mercados como, né, o mercado cervejeiro americano, até o mercado cervejeiro europeu, estão diminuindo a graduação alcoólica dos seus estilos mais leves justamente para atender essa demanda, esse desejo do público por menos consumo, né, com mais qualidade, menos álcool, não focar tanto na graduação alcoólica, então focar mais na qualidade sensorial do produto. Ingredientes regionais, aquela regionalização de municípios favorece essa conexão com a região, com o local. Então, quais são os pratos locais, quais são os ingredientes regionais, o que o sensorial local destaca na região que você montou o seu novo negócio, onde já está a sua cervejaria. Então, foquem muito nisso, porque isso vai ajudar a gente a tirar, né, diminuir ou rebalancear esse mercado de lager leve. Você coloca novos ingredientes, você coloca novas sensações sensoriais ali, e isso traz mais volume para o diferente e acaba trazendo mais destaque para o teu negócio, para o teu produto. Traz a sensação da exclusividade. Você trabalha ingredientes diferentes, você tem algo diferente que ninguém tem, e isso favorece o seu posicionamento no mercado. Novos estilos, como a gente já falou, estudem mais estilos. A gente tem aí mais de 100, 120 estilos diferentes oficiais no mundo. Por que fazer só dois? Por que fazer só três dentro da sua cervejaria? Ou só variar a sua mesma IPA? Procurem estudar novos estilos, novas direções sensoriais para a sua cervejaria não ficar totalmente direcionada só no amargor do lúpulo ou só no dulçor do malte. Entendam que no meio disso tudo tem muita coisa a ser explorada que vai trazer essa visão de exclusividade, vai trazer destaque e atenção para o seu negócio também. E bebidas alternativas. O que são consideradas bebidas alternativas? A hard seltzer, né, que é aquelas a água gaseificada com álcool e alguns aromas naturais, água lupulada, refrigerantes, dependendo de quanto você está querendo investir em mercado, até a destilação na cervejaria, criar whiskies, destilados, rum, gins, a partir de destilações de cerveja, ou criar essa conexão, essa mistura, porque o público do destilado premium ele tem interesse, ele também, como ele já sabe, já está experiente, já vai atrás da informação dos destilados, ele também se interessa com mais facilidade, ele tende a aprender mais rápido as boas características do mercado cervejeiro. Então, isso facilita também a entrada de um novo produto de bebida alternativa e você aumenta seu portfólio, aumenta a sua gama de potencial faturamento, não vende só mais um tipo de produto, você tem agora mais produtos que podem ser oferecidos. Então, isso tudo traz potencial de mais faturamento, de mais bons negócios para o seu negócio cervejeiro, que pode não ser mais somente um negócio cervejeiro com essas bebidas alternativas, essas novas oportunidades. A kombucha também aí vem ganhando destaque no mercado, que tem todos os equipamentos que produzem cerveja podem produzir refrigerantes, podem produzir kombucha. Existe aí uma boa interação, uma boa conexão com essas bebidas alternativas que podem ser aí uma nova opção de aumento de faturamento e posicionamento do seu negócio. E aí, entendendo um pouco desse resumão do anuário do mapa, a gente trago aqui algumas dicas para vocês para entender assim, o que pesquisar daqui para frente. Com todo o anuário do mapa, o que eu pesquiso para frente? Quais são as minhas próximas atitudes? O que tem de dica, de interessante para a gente melhorar e talvez aí, direcionar o nosso negócio para um maior faturamento, para uma expansão e um crescimento. Mercados emergentes, entender que norte, nordeste, centro-oeste, ou o interior do sul e sudeste, que ainda não é tão bem abastecido com cervejas especiais, mas estão ganhando esse interesse porque a internet facilitou o acesso à informação. Então, as pessoas que estão lá naquele interior, naquela cidadezinha, lá no interior do seu estado, elas
com uma simples pesquisa ou assistindo, né, visitando as mídias sociais, ela consegue acessar o que é a informação sobre a boa cerveja, só que ainda não tem a cerveja chegando até ela. Então, investir em mercados emergentes, em cidades menores, em públicos pouco atendidos, às vezes é mais interessante do que tentar focar em cidades ou, né, mercados, polos que já tem muita concorrência, e aí você vai ter que investir muito mais pesado em conceito, em marketing, em posicionamento, do que nessas cidades menores, nesses mercados emergentes. Conceito de marca, qual é a dica? Por que isso está dentro das dicas? Se você não tem um conceito, não tem uma história para contar, dificilmente o público vai se interessar pelo seu negócio. Se nessas quase 2.000 cervejarias que a gente tem no Brasil, se você quiser entrar nesse mercado com quase 2.000 concorrentes, se você não tiver uma boa história para contar, você dificilmente vai conseguir concorrer. Então, não adianta só fazer uma cerveja, uma receita boa, bota ali um rótulo qualquer. Se você não tem conceito de marca, se você não tem história, se você não consegue conectar a sua história com o seu público consumidor, dificilmente ele vai se interessar em pagar pelo seu produto. Então, quanto mais bem contada, né, o seu storytelling, mais chances desse público pagar pelo seu produto. E quanto melhor e bem contada essa história, mais chances de ele pagar até mais pelo seu produto frente a concorrentes mais baratos. Por quê? Porque se ele tem uma conexão de conceito, se ele se identifica com aquele conceito, a gente esquece isso. E a gente vê isso em outros nichos. Né? Quem aqui não entende marcas de veículos, marcas de eletrônicos? Existem as marcas mais famosas que vendem conceito, vendem status, vendem uma série de histórias para o seu consumidor e às vezes com produtos muito mais caros do que a média geral do mercado e ainda assim conseguem prosperar e vender mais do que produtos mais baratos. Por quê? Conceito de marca e posicionamento. Então, se você não tem hoje, se você já tem um negócio e não tem isso bem definido, né, se questione, qual é o conceito da minha marca de cerveja? Qual é o conceito? Qual é o meu posicionamento? Qual é o meu público-alvo? Qual é a história que eu conto quando eu vou vender meu negócio? Eu chego lá dizendo, olha, eu tenho uma cerveja mais barata. As macro cervejarias têm cerveja mais barata que a sua, né? Então por que eu vou comprar da sua? Se é só pelo preço, eu tenho opções mais baratas. Não, mas a minha é melhor. Melhor frente ao quê? Melhor por quê? Faça essas perguntas para você mesmo no seu negócio, questione o seu próprio negócio para entender, olha, está faltando aqui realmente conceito, está faltando aqui história no meu negócio. E se você quer montar um novo negócio, já pensou, ó, já montei aqui, quero montar uma cervejaria, quero montar um brewpub, uma marca, pergunte novamente para você mesmo, olhando o seu plano aí, né, de novo negócio, será que essas perguntas podem ser respondidas com o que eu tenho? Se alguém me perguntar, se um investidor me perguntar qual é o seu conceito, eu consigo explicar? Ou só vou dizer, não, meu conceito é cerveja especial. Isso não é conceito, isso é um mercado. O seu conceito é outro, a sua história, a sua marca, da onde vem a conexão dos estilos, dos sabores, né? O porquê que o consumidor vai se conectar, vai se emocionar ouvindo a sua história, vai comprar e vai aceitar pagar o preço que for pela sua cerveja, pelo seu produto. Então, entendo que isso é de extrema importância para a gente evoluir o nosso mercado, correto? Qualidade geral e técnica, investir, é o que eu acabei de dizer. Se existe pouco investimento em técnica, todo o investimento que você fizer agora em cursos, em ensino, em técnica, em consultorias, tudo isso é um diferencial de mercado ainda. Porque nem 2% do mercado cervejeiro profissional no Brasil investiu em conhecimento técnico. Então, se você faz um curso novo, se você aprende, independente do tamanho do curso, de preço e tudo mais, e aprofundamento, você já está tendo uma atitude que te diferencia do mercado como um todo. Então, olha, aproveitem para estudar mais. Existe muita informação, as grandes escolas cervejeiras, os grandes mercados cervejeiros possuem aí já muita informação aberta, então corram atrás disso, aprendam o que é qualidade de produto, o que é qualidade de produção, qualidade de conceito e técnica. Invistam em técnica porque a técnica vai fazer vocês não só melhorarem o produto de vocês, mas também fazer com que ele seja melhor, custando menos. Isso tudo traz mais lucratividade e melhora a sustentabilidade, lucratividade do seu negócio. Entender e estudar os modelos de negócios diferentes, esses modelos, né, quais são os modelos presentes no mercado de bebidas, para não pensar só que mercado de cerveja é cervejaria e ponto final. Tem muita coisa aí que pode receber investimento. Às vezes você nem quer produzir cerveja, você quer produzir rótulos, você quer produzir roupas com a temática cervejeira, né? Você quer entrar no mercado de cerveja com um modelo de negócio diferente. Como eu entro? Qual o conceito? Quero entrar no mercado de brindes, de personalização de capinhas de celular com cerveja, o que for, tudo isso
né, tá incluído nos modelos de negócios que podem ser encaixados aí no mercado cervejeiro. Então, estudar isso, né, expandir, abrir esse leque. O que tem dentro desse mercado que a gente pode abrir e entender que pode, como opção de faturamento, como opção de negócio. Colaborativas além do líquido, né? Colaborativas além do líquido quer dizer o quê? Colaboração, receitas colaborativas, não só entre duas cervejarias que criaram uma receita as duas. Você pode criar uma colaboração de uma receita de cerveja com uma marca de camisetas que tem aí toda a explicação da sua nova receita impressa, isso vira uma arte diferente. Você pode colaborar com um artista local que cria um rótulo novo com uma arte totalmente desenhada para o seu rótulo, né, para a sua cerveja, algo exclusivo. E aí aquele cliente que compra uma caixa daquelas de latas ou daquelas de garrafas, daquela cerveja, ele ganha uma camiseta, ele ganha um quadro com aquele rótulo pintado pelo artista. Traga exclusividade, crie colaborações com marcas diferentes, marcas de eventos. Poxa, tem um festival, tem uma feira da minha cidade, eu vou criar cerveja para a feira. Ah, tem uma feira que, né, a feira do morango da minha cidade tem uma tradição de plantar morango, é conhecida pelos melhores morangos. Então nós vamos fazer uma cerveja com os produtores locais para ser servida no festival do morango da minha cidade. Crie colaborações que vão além do líquido, né? Conecte a sua marca com outras marcas, com outros nichos, não só o de bebidas, né? Colaborações com restaurantes. Vou criar uma cerveja específica para harmonizar com o prato daquele restaurante. Então a gente vai criar um rótulo destinado com a assinatura do cervejeiro, da cervejeira e também do chefe que criou aquele prato e tudo mais. Olha como você consegue abrir, expandir esse mundo da colaboração e trazer mais conceitos, expandir sua marca, divulgar para novos públicos. Então, trabalhem muito isso, né? Pensem no quanto pode trazer, quanto o mercado pode trazer de oportunidades novas e diferentes para o seu negócio. E claro aqui, por último, educação do consumidor. De nada adianta fazer a cerveja com os melhores ingredientes quando você manda para um bar e esse bar nem explica, porque a equipe de vendas, os bartenders, não sabem nem o que é a sua cerveja, não receberam nem um briefing ali, um resuminho do que é a cerveja, o que ela tem, o que ela tem de diferente. Se o público consumidor final não sabe o que é, de um modo geral, o consumidor, quando ele não entende daquele mercado, ele opta sempre para o mais barato. Porque por que eu vou arriscar meu dinheiro no mais caro se eu não entendo nada? Então, quando eu não explico para o consumidor, ele direciona para o mais barato. E quais são as cervejas mais baratas? As macro cervejarias. Então a gente não perde só, a sua cervejaria não perde só um consumidor. O mercado perde um consumidor quando a cerveja especial não é bem explicada. Porque ele sai do mercado da cerveja especial e vai para a macro. Porque a macro cervejaria explica muito bem, está na televisão, está na internet, está em outdoor, está nos grandes eventos nacionais, está em shows, as grandes marcas estão presentes. Então o consumidor tem intimidade já com ela, está confortável, essa marca é famosa. E a mais barata é essa que eu vou consumir. Então é essencial, um dos pilares do mercado da cerveja especial no Brasil e no mundo é explicar e educar o consumidor, mostrar o porquê é diferente, mostrar o que tem de diferente, porquê é melhor, porquê é diferenciado, qual é a nova experiência. Se você não educa o consumidor, ele vai no mais barato e o mercado de cerveja especial não está posicionado no mais barato. Simples e direto. Consumidor não educado, não informado, é um consumidor perdido. De nada adianta ter todas essas dicas de cima bem trabalhadas se você não investe na informação para o seu consumidor final. Então essas são aí as dicas, é algo que a gente que você pode explorar. Claro que existe, né? Se você quiser baixar, eu vou deixar o link também de como você consegue baixar aí esse anuário, as informações completas, os números todos e os gráficos, da onde a gente tirou essas dicas e essas interpretações desses novos números, mas fiquem sempre ligados, olhem para os números, olhem para as informações, usem essas dicas com sabedoria e expandam isso, deixem dúvidas, questione. Se você tem uma dúvida ou uma sugestão extra, deixe nos comentários também, olha, isso aqui, e esse modelo, e esse negócio, e esse posicionamento, isso tudo vai ajudar o nosso mercado a crescer. Se você faz parte desse mercado e quer que ele cresça, atue, haja, né? Coloque a sua ação nele, porque isso vai ajudar todo mundo. A gente está no grande momento de que todo mundo vai crescer e todo mundo tem que se ajudar. A colaboração é a base desse mercado hoje em dia, né? Do nosso mercado brasileiro. E depois de todo esse vídeo, se você tem interesse em pegar mais detalhes, entrar um pouco mais a fundo nesses números, nessa interpretação, a gente na Start Bio, a gente também tem
o nosso braço, né, além da consultoria da Academia e Setbril, e nós temos 2 cursos que estão com os links aqui também na descrição do vídeo. Nós temos a Masterclass, que é a Masterclass, são 2 Masterclass, a de mercado potencial nas regiões brasileiras, onde a gente interpreta, eu consegui separar todos os números de consumo, potenciais, dicas e desafios, então vantagens de cada mercado subdividido por estados. Então a gente fez um estudo único, né, não feito ainda no Brasil, nem pelo próprio Anuário do Mapa, do mercado potencial de cada estado, trazendo as vantagens, trazendo as desvantagens, né, os desafios que você vai encontrar em cada estado, em cada região cervejeira, com todos os potenciais de mercados, com previsões de mercado para os próximos 25 anos. Então, a gente fez uma expansão dos números passados e atuais do mercado cervejeiro brasileiro e conseguiu fazer uma projeção que vem sendo aí vem batendo desde os últimos 5 anos que a gente faz essa projeção vem batendo muito certo com os números reais de mercado todo ano. Então, todo ano o Anuário do Mapa que sai, a gente faz aí um espelhamento com as nossas previsões e a gente tem conseguido trazer aí um espelhamento super próximo, super dentro do que o mercado tá realmente evoluindo. Então, a gente tem dentro dessa Masterclass o mercado potencial das regiões brasileiras, todo um estudo direcionado para cada estado. Então, se você quer investir em qual estado você quer investir, ou você pode, você consegue extrair toda essa informação. São aulas gravadas, então você pode assistir em qualquer momento, de qualquer forma. Vem também, você recebe também todo um material que você pode imprimir, você recebe uma apostila com toda a informação das aulas, todas resumidas, todas bem direcionadas para você adicionar isso, trazer mais precisão para o seu plano financeiro para um novo negócio ou para a expansão do seu atual negócio. Já na Masterclass de modelos de negócios, ela é direcionada para quem quer montar um novo negócio, para quem quer criar um novo negócio cervejeiro. Então a gente fala dos principais modelos de negócio, brewpub, micro cervejaria, nano cervejaria e taproom, né, para quem quer ter bar, não quer trabalhar com produção própria, cervejarias terceirizadas também. Então tudo isso está abrangido da mesma forma, com aulas gravadas, com apostilas destacando a vantagem e os desafios de cada modelo de negócio cervejeiro, para você entender com qual você se identifica mais, qual faz mais sentido dentro do seu orçamento. Quero investir e tenho X. Dentro desse X, quais são os modelos que vão ser mais vantajosos ou vão, de repente, trazer esse investimento mais rápido ou que serão possíveis dentro do que eu tenho para investir. Então, tudo isso está englobado nesse investimento de conhecimento. Então, se você quer começar a investir, são duas masterclass com preços super acessíveis. Isso custa muito menos do que uma saída para tomar cerveja. Qualquer um dessas 2 masterclass é um valor super simples, super acessível para você que quer aprender mais sobre o mercado cervejeiro, para você que quer investir um pouquinho mais. Tá aí a oportunidade, é uma oportunidade de um curso, né, 2 masterclass feitas por quem já tem aí mais de 15 anos de experiência dentro desse mercado cervejeiro e que está aí também para compartilhar informação. Então, se você chegou até aqui, gostou desse vídeo, compartilhe esse vídeo, mande, né, para o máximo de consumidores e potenciais consumidores do mercado cervejeiro. Deixa aí a sua curtida também, porque isso é super importante para fazer com que esse vídeo chegue para mais gente, que a gente consiga expandir o nosso mercado cervejeiro, que a gente consiga cada vez aumentar, né, esse consumo do produto de qualidade, que a gente consiga trazer mais retorno financeiro e mais prosperidade para o mercado cervejeiro brasileiro. Obrigado pela atenção de vocês e fiquem atentos que a gente tem muito mais vídeo com muito mais informação chegando para vocês aqui no canal. Grande abraço.